Olá pessoal, é com imenso prazer que nós nos encontramos mais uma vez aqui para ministrarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na 10ª aula do segundo trimestre de 2022. Eu sou o pastor Antônio Araújo, membro da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul, presidida pelo pastor Marcos Marins. E nós estamos aqui para ministrarmos a aula bíblica da Escola Dominical, uma aula que é comentada pelo pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus em São Luís, Maranhão. E nós, neste momento, queremos dar as boas-vindas a você, à nossa sala virtual de Escola Dominical, e espero que os nossos comentários contribuam para o seu crescimento espiritual, para reciclar conhecimentos. Eu tenho certeza que você, no decorrer desta aula, será grandemente abençoado. Então, vamos ouvir uma melodia do nosso hinário Harpa Cristã, que é o hino 126, a Bem-aventurança do Crente, que em seguida nós estaremos retornando para os comentários da lição Nossa Segurança Vem de Deus. Nossa segurança vem de Deus. Então, vamos ouvir neste instante a melodia para a nossa alegria espiritual, para a nossa reflexão. Muito bem, nós estamos de volta com a nossa aula, depois desta bela música que acabamos de ouvir, e nós queremos então entrar no tema da nossa aula, a nossa segurança em Deus. A nossa segurança vem de Deus. É a 10ª aula desse trimestre, do segundo trimestre, e o tema do trimestre é os valores do reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Então, nós queremos aqui apresentar a divisão do nosso comentário. Essa aula está dividida em 3 partes. E primeira parte falaremos sobre a riqueza do céu e a riqueza da terra. A segunda parte falaremos sobre a idolatria do dinheiro. E terceira e última parte, vivendo a quietude espiritual em Deus. Muito bem. Nessa introdução, nós temos aqui a leitura do textuário, e nós queremos ler aqui. Nosso textuário está baseado em Lucas capítulo 12, versículo 15, e nós lemos o seguinte: E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E a nossa verdade prática não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Aliás, unicamente em Deus. Então, nós vamos para a leitura bíblica. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia, vamos ler junto, tá certo? A leitura está em São Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 27. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores,
porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Esta é a leitura bíblica que nós encontramos, que servirá de base para a nossa aula bíblica. E nossa aula tem o propósito de descrever a idolatria ao dinheiro, de demonstrar, contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra e demonstrar a quietude espiritual em Deus. Então, é com base nisso que nós iniciamos esta aula neste dia. Então, meus caros internautas, nós veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. Nós lemos na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 17, nós lemos o seguinte: orientação do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponha a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá com todas as coisas para delas gozarmos. Fica claro nesse texto que todos os bens materiais têm o propósito de servir a nós. Fala aqui, para dela gozarmos, usufruirmos, certo? Então, Deus não está dando coisa só para ser acumulada ou para ostentação, mas também para o nosso benefício, para a nossa satisfação. O único detalhe é que nós não podemos colocar essas coisas no coração, sob pena de nós invertermos os valores das coisas, porque o tesouro terreno nunca vai ser superior ao tesouro celestial, ao tesouro eterno. O tesouro eterno sempre será superior ao terreno perecível, ao tesouro perecível. Por que o tesouro perecível? Porque ele pode ser gasto, ele pode ser perdido, nós podemos tê-lo subtraído, nós também temos vida limitada aqui na Terra, e quando passamos para a eternidade, a gente deixa como herança, e quando não se tem herdeiro, aí então fica para o governo. Então, o tesouro terreno, ele tem as suas limitações, ele tem o seu prazo de validade. Não é que o ouro perca a validade, perde para nós quando nós passamos para a eternidade, porque ninguém passa para a eternidade e leva o seu cofre de ouro, ou o seu container de ouro, digamos que a pessoa tenha bastante, não leva. Vai ficar tudo aqui, ou fica para herdeiro, ou fica para o governo, alguém vai tomar posse do seu tesouro. Agora, as coisas eternas é diferente. Por quê?
porque está num lugar guardado por Deus, aonde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. Então, não existe coisa mais preciosa do que o tesouro celestial. E como é que nós adquirimos o tesouro celestial? É isso que nós queremos aqui expor nesta aula bíblica para nós assegurarmos a nossa parte na eternidade. Porque muitas pessoas não tomam posse dessa bênção que Deus disponibiliza para todo ser humano por desconhecer. Não é mesmo? Há um texto bíblico no Velho Testamento que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E há muitas pessoas, muitas eu não diria, porque o Evangelho já está divulgado no mundo inteiro, mas nem todos têm a obrigação de aceitar o Evangelho que nós pregamos. Então, muita gente vai ficar sem salvação, é evidente. Não toma posse da bênção, não toma posse da salvação, vai perder a salvação, evidentemente. Salvação é o tesouro celestial, é o tesouro eterno. Muito bem, essa primeira parte, a nossa lição, como nós vimos no início, está dividida em 3 partes. Então, nessa primeira parte, ela está subdividida em 3 tópicos. E o primeiro tópico, que é a riqueza do céu e a riqueza da terra, ela está subdividida em uma conciliação impossível. Depois falaremos sobre tesouro da terra e tesouro do céu. E depois, no final da primeira parte, o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais. Muito bem. Então, uma conciliação impossível. Por que ela é uma conciliação impossível? Porque nós não vamos conseguir manter as duas coisas simultaneamente. Nós podemos sim, enquanto cidadão, enquanto ser humano, terreno, usufruir de todas essas bênçãos materiais que Deus disponibiliza para nós. No entanto, nós nunca vamos levá-la conosco, para a eternidade. Ela vai ficar aqui, porque ela é terrena. Só que nós temos uma alma, e a nossa alma anseia por um patrimônio espiritual e eterno, porque a nossa alma é eterna. Então, é necessário que nós valorizemos a nossa alma, porque esse corpo nosso, se nós vivermos aqui 90, 100, 120 anos, vivemos bastante. Mas a nossa alma, ela é eterna. A gente não pode dimensionar a eternidade em milênios. Quantos milênios vai ser? Tá certo? Então, nós temos, por questão de inteligência, preservarmos a vida eterna. Porque a nossa alma é eterna. Agora, o que nós temos que preservar na eternidade? O relacionamento com Deus, porque a alma vai para a eternidade com Deus ou sem Deus, ela vai para a eternidade, ela é eterna. Tá certo? Ou ela vai estar com Deus nos céus, que é o tesouro de que Cristo nos promete, nos oferece graciosamente, ou você vai estar num lugar sem Deus, que nós chamamos de inferno, que é só sofrimento. Bem, mas aqui o tesouro da terra e o tesouro do céu. Vamos ver o que nós temos aqui. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro, porque eles tinham queriam passar a ideia
de que pelo fato das pessoas serem abastadas, elas estavam de conformidade com a vontade de Deus. Nem sempre. E também não quer dizer porque a pessoa não tem patrimônio, não é uma pessoa abastada, ele é um pecador e ele sofre as consequências da pobreza dele em função de pecado. Absolutamente uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, essa relação, né, do tesouro da terra e o tesouro do céu, eles muitas vezes são mal interpretados até por comunidades cristãs que pregam a teologia da prosperidade e eles colocam as pessoas numa situação de que se as pessoas não são prósperas, as pessoas têm algum karma, têm algum problema hereditário, pecado pessoal ou da família. Isso tem nada a ver. Quando as pessoas entregam a sua vida para Jesus, esse problema do passado é resolvido, porque os seus pecados são perdoados, porque a pessoa se reconcilia com Deus, pede perdão a Deus. Então não tem nada. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você submete ao batismo por imersão, para dar o testemunho público, certo? De que você agora é um cristão, tá certo? E naquele momento que você se entrega para Jesus, teu passado é jogado no esquecimento por Deus. Deus não vai se lembrar do teu passado, tá certo? Agora, a partir daquele momento, você precisa preservar a sua vida diante de Deus. E se preserva procurando fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. E, evidentemente, que quando as pessoas falham, quando as pessoas erram, certo? Pede perdão para Deus, para a igreja, para alguém que você maltratou, ou para alguém que você desrespeitou, tá certo? Então, na parte 3, aqui na parte 1, mas no tópico 3º, diz assim: o que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Então, aqui Jesus não estava condenando a adquirir os bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas. Nós podemos enumerar alguns. Exemplo de Abraão, seu filho Isaque, né? Jacó, né? Jó, Davi, Salomão, eram pessoas abastadas. Mas essas pessoas não tinham o seu patrimônio no coração, porque eles sabiam que aquilo era aqui da terra e eles tinham um compromisso com Deus. Assim como Deus tem um compromisso com todos nós, tá certo? O compromisso é de salvar a humanidade, mas a pessoa precisa se manifestar: sim, Senhor, eu quero, perdoa os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados, eu abandono os meus pecados, tá certo? Então é dessa forma que nós vamos conquistar o tesouro nos céus. Muito bem. Então, nós vamos passar aqui para a parte 2, né? Nós vamos passar para a parte 2, onde falaremos sobre a idolatria ao dinheiro. Então, aqui a parte 2 está subdividida em 3 tópicos também. A primeira parte falaremos sobre o coração no lugar certo. Então, há um texto bíblico na primeira carta de Paulo, capítulo 3, versículo 15, onde nós lemos: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aqui está falando, meus queridos, de obras espirituais que faremos e que vai contar pontos na hora do galardoamento, quando nós estivermos na eternidade. A única coisa que nos segue são as obras, tá certo? Sejam elas boas ou más, ela vai nos seguir, tá? E é com base nisso que nós seremos galardoados. Há prêmios que Deus dará às pessoas
que são salvas, ou serão salvas, porque Deus está salvando todo dia as pessoas, tá certo? Todo dia há pessoas na igreja se reconciliando com Deus, pedindo oração, pedindo resolução de problema, e a igreja está aí para interceder, porque a igreja é o corpo místico de Cristo aqui na terra, é o reino de Deus aqui na terra. Você, quando quer ver Jesus Cristo, você vê a igreja que é o corpo dele aqui na terra. A cabeça está nos céus. Jesus Cristo é cabeça da igreja, tá certo? Mas o seu corpo está aqui e eu faço parte desse corpo. Todas as pessoas que submetem o evangelho, submetem ao batismo bíblico, certo? Tem comunhão com a igreja, faz parte da igreja. Não estou falando de denominação, estou falando da igreja de Cristo, da igreja cristã. Então, meus queridos, a idolatria ao dinheiro, o coração no lugar certo. Nós lemos um texto bíblico em Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 13, aonde Jesus Cristo diz o seguinte: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. Este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. O texto é um pouco longo, mas nós vamos resumir. Então, esse mordomo, ele perdeu seu emprego. Segundo o relato bíblico, ele tinha feito mau uso do dinheiro do seu patrão. E agora ele ia ser dispensado do seu emprego, da sua mordomia. E como ele conhecia os credores do patrão, ele foi e negociou com os seus credores, ou com os credores do patrão, certo? Dando desconto para esses devedores, certo? Para esses devedores que deviam para o seu patrão. E ele fez uma boa amizade, um bom relacionamento, fez uma política, né, de bom relacionamento com aqueles devedores. Então, quem devia 100, ele falou, não, você paga 50 e está quitado, você deve 100 também, paga 80% e está quitado. E assim, ele conquistou amigos com dinheiro alheio, evidentemente. Não vou entrar no mérito dessa forma de resolução, mas é um relato bíblico que diz isso, certo? E a verdade é que ele estava segurando inteligentemente o seu futuro profissional às custas do dinheiro, da riqueza do seu senhor, que daqui a pouco não seria mais o senhor dele, porque ele seria demitido. Bom, o que nós devemos pensar é que nós devemos ser bons administradores e não dissipadores do patrimônio. Se nós formos cuidadosos, zelosos do patrimônio pessoal, nós somos também zelosos do patrimônio alheio. Mas há pessoas que não sabem administrar o próprio patrimônio, certo? E, consequentemente, também não sabem administrar o patrimônio alheio. E ele acaba sendo dispensado dos seus empregos porque não são bons administradores. Dentro dessa parte 2, o segundo tópico diz assim, idolatrando a Mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão, a juntar tesouro na terra ou nos céus. Então, é aqui que nós vamos compreender porque a riqueza da terra, ela não tem harmonia com a riqueza do céu. E a gente tem que escolher entre ter tesouro na terra ou ter nos céus. Você escolher ter na terra, lógico, você vai ter uma casa bonita, um carrão, vai ter muito dinheiro no banco, vai ter muito ouro, vai investir na bolsa, etc., vai comprar muito Bitcoin, né? Mas isso lhe traz, toma o teu tempo, até o tempo de você frequentar uma igreja, de ler a Bíblia, de agradecer a Deus. Você se torna um escravo da riqueza que você tem,
Mesmo que você coloca administradores, coloca mordomos para cuidar da sua riqueza, do seu patrimônio, do seu tesouro, mesmo assim você vai ter preocupação. Tá certo? O correto é você ter o necessário aqui nessa vida, para você viver uma vida normalmente, sem aflições, sem transtornos, a sua família, e deixar pelo menos alguma coisa para que os seus filhos não padeçam necessidade quando você passar para a eternidade. Amelhar muito riqueza só para ostentação, só para demonstrar autoridade, para mandar fazer coisas absurdas, como alguns fazem nos nossos dias, certo? Isso não há nisso nenhuma vantagem, pelo fato de que a pessoa vai viver ali no máximo um século, tá certo? Em torno disso. Passa para a eternidade, esse patrimônio vai ficar para quem? Vai ser dividido, né? Entre a família, se é que ele tem, né? Porque na política hoje que nós temos aí, que é contra a família, não é que é contra, mas está incentivando aí o casamento homem com homem, mulher com mulher, a coisa mais absurda que é diante das escrituras. Daqui a pouco as gerações vão apagando, desaparecendo. E esse patrimônio, esse dinheiro vai ficar para quem? Para aqueles que governam. Porque aqueles que governam, eles não querem, certo? Eles não querem isso que eles ensinam na escola, que o menino pode ser menina e vice-versa, e que o homem pode casar com homem e a mulher com mulher. Na verdade, essa é uma política para contenção da família, da perpetuação da espécie, para que sobre mais comida, mais riqueza, mais carros, certo? E é uma coisa que as pessoas não percebem, elas estão sendo enganadas. Mas o nosso foco não é esse. E nós queremos aqui falar sobre idolatrando Maamon. Então nós não podemos amar o dinheiro. Maamon é o dinheiro, é a riqueza, o patrimônio, o tesouro terreno. Tá certo? Nós devemos estar voltados para as coisas eternas, para as coisas que não são perecíveis, porque a nossa alma é eterna, nosso espírito é eterno, mas o nosso corpo ele tem prazo de validade. Então, passando para o terceiro tópico da parte 2, a riqueza condenada por Cristo. Então vamos ver aqui na parábola do rico insensato, em Lucas 12, 13. Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. Primeiro, erro está no fato de que ele achava que tudo que a sua alma precisava era bens materiais. Ele disse: alma, come, bebe e dorme. A alma não come essas comidas que o corpo se alimenta para se nutrir, tá certo? A alma se alimenta de coisas espirituais. Então esse foi o primeiro erro dele. O segundo é que ele entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais. Então ele era um materialista. E isso não é verdade, porque nós não somos só corpo. Tanto é que quando nós falamos este é o meu corpo, na verdade o corpo não está falando nada, que está falando é a alma. Este é o meu corpo, e a gente nem percebe que é a alma que está falando. Porque é a alma que sente dor, é a alma que sente alegria, certo? É a alma que vai ser julgada, é a alma que vai para o céu ou para o inferno, tá certo? É a alma. E esse ente interno do corpo é eterno. E você deve fazer a sua escolha em vida do corpo, certo? Para ter um destino seguro da sua alma. E o terceiro erro deste homem aqui era acreditar que poderia viver
tempo suficiente para desfrutar de todo o patrimônio que ele tinha amealhado. Certo? E as pessoas não vivem o suficiente, porque o ouro, a prata, a durabilidade é muito superior ao do corpo humano, ao do ser humano. Né? Isso não precisa ser um especialista para compreender isso, tá certo? Então, a melhor coisa, o melhor patrimônio é o eterno, é o que está nos céus. Então, chegando aqui na parte 3, né? Vivendo a quietude espiritual em Deus. Nessa parte aqui, nós queremos refletir sobre os males advindo das preocupações. Nós estamos num período em que se fala muito de pessoas depressivas. E o problema da depressão, ela tem várias origens, mas uma delas é o problema da ausência do patrimônio, da riqueza, da satisfação pessoal, certo? Então, esses males, essas preocupações vêm para o ser humano porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus, eles acham que a vida é só aqui, eles acham que se tem que gozar é aqui, e que na eternidade não tem nada, e eles estão naquele pensamento de Jean-Paul Sartre, né, que ensina nos seus livros, nos seus escritos filosóficos, o existencialismo. Então, o que você tem que fazer aqui, agora, porque na eternidade não existe mais nada. Lê do engano. Porque, se fosse assim mesmo, né? Muita gente, corruptos, ladrões, estavam livres, porque iam para a eternidade e nada mais seria cobrado deles. Mas não tenha dúvida que serão, certo? E nós temos na Bíblia a alegoria do rico e do Lázaro, certo? E nós vimos nos ensinos de Jesus que o Lázaro fora para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades, foi para o inferno. E lá a coisa era muito estranha, o sofrimento era muito grande. Inverteu-se os papéis. Só que agora essas pessoas estavam na eternidade, certo? Estava na eternidade e não havia como retornar e nem inverter os papéis, tá certo? Então, as escolhas que temos que fazer é aqui e agora. Então, quando nós vivemos, né, sem inquietação, vivendo sem inquietação, o materialismo afastou o homem da sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa uma referência às aves. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. E isso é uma realidade. Então, assim como as aves, temos no mar os peixes e entre outros seres que vivem na água e na terra mesmo, nós temos outros animais além das aves, temos animais que estão sobre o solo e que eles também não têm uma fazenda para plantar, mas eles têm o local onde eles têm os seus alimentos, porque Deus provê os alimentos para eles. Tá certo? Então, Deus cuida das suas criaturas e das suas criações, vivendo sossegado com Deus. Né? Como é que nós lemos
em São Mateus, capítulo 6 e 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, evidentemente as coisas materiais, as nossas necessidades de suprimento, de alimento, de roupa, de educação, de segurança, de moradia, serão acrescentadas. Não vai faltar nada, porque Deus vai dar para cada um, certo? Agora, evidentemente que é necessário que a pessoa se predisponha ao trabalho. Nós temos aqui no Brasil muitas pessoas que saem para fora do país, fora do Brasil, vai para o Japão, vai para os Estados Unidos, para outros países, certo? Para amealhar riqueza. E eles ganham. Só que, quando eles chegam no país para trabalhar, eles não têm as regalias que eles têm aqui no Brasil. Lá não tem CLT. Muitos não têm 13º, não têm previdência, não têm férias, porque as pessoas ganham por produção. Produziu, ganhou, não produziu, não ganha. As pessoas não trabalham só 8 horas, vão trabalhar aí 16 horas, vão dobrar o turno porque eles ganham por produção. Se fizerem isso aqui no Brasil, eles também vão ganhar dinheiro. No entanto, eles não querem aqui, eles querem o menor expediente pelo maior salário. Entende? Então, se as pessoas refletissem um pouco, não criavam tanto problema com o patrão. Não é mesmo? E tem aquelas pessoas que são oportunistas. Depois que eles receberam pelo que produziram, muitos deles ainda executam o patrão, levam o patrão na justiça, por uma porção de motivo, danos morais, por exemplo, certo? Que não tem nada a ver de xingar a pessoa, né? Danos morais, os advogados arrumam uma porção de razões para justificar a cobrança de mais dinheiro e cobram das empresas ou de pessoas físicas, e muitas vezes cobram de pessoas que não têm o suficiente para pagar aquilo que estão exigindo. Uma coisa mais absurda. É uma loucura. Tá certo? Por quê? Porque nós temos leis que protegem os profissionais, os trabalhadores, e temos advogados que conhecem a lei e procuram tirar proveito da situação para ganhar também os seus honorários. Afinal de contas, eles também estão trabalhando, não é verdade? E com isso, eles inviabilizam empresas, empreendimentos e pessoas. E em vez deles fazerem justiça, eles acabam cometendo injustiça. Mas o que é que a palavra de Deus nos instrui? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Muito bem, nós chegamos aqui ao final da nossa aula, tá certo? E nós gostaríamos de fazer um convite para você, para estar todos os domingos, a partir das 8h30, na aula bíblica da Escola Dominical, certo? No Templo da Assembleia de Deus Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul, na rua Rael Bonfacker, 2220. Bem fácil de chegar. Fica em frente a uma pracinha, Pedro Rigotti, numa das principais avenidas de Dourados. Rael Bonfacker, 2220. Venha conhecer o Templo Novo e Deus vai te abençoar grandemente, eu não tenho dúvida disso. Ali estará o pastor Marcos Marins, de braços abertos para vos receber, e todos os seus auxiliares. Eu também sou um deles. E, concluindo esta aula, eu quero vos abençoar. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família. Amém. Até uma próxima aula, se Deus disser que sim.